Olá. Bom, eu vou tratar agora de um assunto bastante sério, que é a liberdade de expressão no Brasil e a violência. Há cerca de 10 anos foi assassinado em Goiânia um jornalista, Valério Luiz. Ele era da área esportiva e fez críticas ao Atlético Goianiense. E um dirigente de lá não gostou e encomendou a sua morte. É isso que está sendo agora julgado no Tribunal de Júri, lá de Goiânia. O assassinato de uma pessoa pela simples razão de que ela expressou aquilo que pensava. Enfim, uma vítima daqueles que não querem a liberdade de expressão no Brasil. O julgamento começou, este dirigente é acusado de ser o mandante do crime, e nós fizemos uma entrevista com o filho deste jornalista, que é advogado, Valério Luiz Filho. E também entrevistamos o Tiago Firbida, que é coordenador de uma entidade que defende a liberdade de expressão, artigo 19. Veja essa entrevista que esclarece, ou melhor, é um grito do filho por justiça. Bom, sem mais delongas, vou chamar aqui o Tiago Firbida. Tiago Firbida, boa noite. Chamando aqui também o Valério Luiz, boa noite. Muito obrigado por vocês dois estarem aqui presentes para tratar de um assunto muito sério que precisa ter muita repercussão. As pessoas precisam debater essa violência para que a gente vire essa página. Então, eu vou passar a palavra a vocês e vou começar pelo o Valério Luiz, é filho do Valério Luiz, ele é Valério Luiz Filho, né? Do Valério Luiz, que é radialista e foi assassinado. Coisa terrível. Cerca de 10 anos, ou há 10 anos, foi em Goiás, né? E Goiânia, penso, e ele era um radialista e foi morto por os executores policiais lá envolvidos, os ex-policiais, tem um grupo, ele vai poder falar sobre isso, mas a investigação mostra que o mandante foi um presidente do clube o Atlético Goianiense, é isso, né? Do Goianiense, e o Valério Luiz, radialista, era crítico da gestão dele, crítico do que estava ocorrendo lá. Ele vai contar também mais sobre isso, e aí o que aconteceu é que ele foi morto na porta da estação, né, da emissora. Uma coisa terrível, é difícil até descrever. E depois vamos falar também com o Tiago, pode falar em seguida, o Tiago Firbida, que é de uma entidade brasileira que atua no Brasil, que é artigo 19. Vai explicar sobre isso, que defende a liberdade de expressão, vocês defendem, não é isso? A liberdade de expressão. E esse caso é um caso emblemático, vai além do próprio drama pessoal, que já é gigantesco. Mas por isso que eu quero ouvir primeiro o Valério, para falar um pouco do que exatamente aconteceu, Valério, e qual é a sua luta hoje. Olá a todos os telespectadores aí da TV 247. Gostaria de agradecer o convite do Joaquim. Já o conheci aqui pela internet, assisti o documentário, parabéns. Já tinha assistido também o do helicóptero de cocaína, se eu não me engano, que acredito que foi que você também fez. Helicoca. Do Helicoca. Você falou uma frase muito interessante lá naquele documentário, que foi: se o processo tivesse ido para frente, ele poderia contar melhor a história do tráfico de drogas no Brasil. Exato. Então, no caso do meu pai, ele mostra como uma realidade que é pouco falada, mas como as elites locais estão profundamente entrelaçadas com os clubes de futebol, né? O futebol, muitas vezes as elites financeiras, as elites políticas estão enviesadas com os clubes de futebol dentro dos estados. Isso é muito claramente visto no Atlético Goianiense, né? Principalmente ali em 2012, que foi o ano em que meu pai foi assassinado.
O Atlético contava o vice-presidente dele, era Maurício Sampaio, que hoje está às vésperas de a júri popular, acusado de ser o mandante do assassinato do meu pai. Na época, o Maurício Sampaio ocupava aqui em Goiânia um cartório multimilionário, né? Estava rendendo ali 5 milhões por mês, inclusive artificialmente, porque por causa de determinadas decisões judiciais que estavam aumentando a renda do cartório indevidamente, o juiz que estava fazendo isso, Ari de Queiroz, foi inclusive aposentado compulsoriamente pelo CNJ por causa dessas decisões beneficiando o Sampaio, foi aposentado compulsoriamente em 2015. Então tinha o Sampaio, o presidente do Atlético na época, Valdivino de Oliveira, era secretário da Fazenda do governo Agnello. No Conselho Deliberativo nós tínhamos o Jovair Arantes, que era articulador da bancada da bola, né, deputado federal. Também na diretoria do Atlético, a elite da Polícia Militar do Estado de Goiás, né, o diretor de Relações Públicas, Wellington Urzeda, era comandante de um destacamento de elite da Polícia Militar aqui, chamado Comando de Missões Especiais. Então, esse era o contexto, né, da diretoria do Atlético naquela época. Meu pai criticava a gestão do Atlético Goianiense. O Atlético vinha de uma trajetória ascendente, né? Tinha saído da segunda divisão do Campeonato Goiano, da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, para ir para a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro, ser campeão goiano por algumas vezes, mas em 2012, no primeiro semestre de 2012, estava numa crise, né? Já entrou no Campeonato Brasileiro na lanterna, e naquele ano continuaria na lanterna por todas as rodadas até ser rebaixado, perdeu a final do Campeonato Goiano para o Goiás, portanto, havia uma tensão muito grande no clube naquele primeiro semestre. Meu pai direcionava suas críticas esportivas ao Atlético Clube Goianiense. É bom ressaltar, meu pai era um comentarista esportivo conhecido aqui em Goiás, já tinha 30 anos de carreira, filho de um outro comentarista esportivo também muito conhecido, meu avô, Manuel de Oliveira, que tinha 50 anos de carreira no esporte aqui. E, portanto, fazia críticas no sentido voltadas muito para o Maurício Sampaio por causa do comportamento do Sampaio, né? Que já havia brigado com a Federação Goiana de Futebol inúmeras vezes, inclusive um episódio perseguiu o vice-presidente da Federação Goiana de Futebol para o Centro-Oeste, o Sr. Weber Magalhães, dentro do estádio de Serra Dourada para tentar bater nele, porque o Weber Magalhães teria acusando a Federação Goiana, a CBF, de prejudicar o Atlético em arbitragem, já tinha agredido jornalistas antes, e as críticas do meu pai giravam em torno de compra de resultados de partidas, né? Ele chegou a dizer que o Atlético, que ele ficou sabendo, que ele viu uma tentativa de compra de resultado do Atlético para ascender da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, falou isso no ar. Disse que o Sampaio pagava a torcida organizada para pichar os muros do clube com os nomes dos jogadores que o desagradavam, com nomes de outros dirigentes que os desagradavam, para forçar a sua saída do clube. Criticava os patrocinadores do Atlético Clube Goianiense, porque naquela época os patrocinadores do Atlético eram Linknet, Delta Construções. Né? A Linknet, que caiu no escândalo da Caixa de Pandora, que acabou derrubando o governo do Distrito Federal na época, e a Delta Construções, que caiu na Operação Monte Carlo, que foi aquela operação ali do começo de 2012, que acabou resultando na cassação do então senador Demóstenes Torres, né, que tinha íntima relação com o grupo também, que trouxe à luz, né, a relação do Carlinhos Cachoeira com as elites econômicas aqui e políticas aqui de Goiás, né, também amigo do Maurício Sampaio. A Delta Construções era patrocinadora do Atlético. Então, o teor das críticas do meu pai eram de que essas empresas, como acabaram caindo em escândalos, o Atlético acabou ficando descapitalizado naquele momento, e isso refletiu, né, na campanha dele no clube. O ápice de tudo foi quando o Atlético perdeu realmente a final do Campeonato Goiano para o Goiás. A diretoria do Atlético, truculenta como sempre foi, começou a acusar veementemente a Federação Goiana de Futebol de ter direcionado o resultado da partida através da arbitragem, e nessa ocasião meu pai reabriu a ferida, né? Disse, olha, o que vocês querem? Que a Federação Goiana roube o título para vocês? O problema é que vocês são acostumados a fazer
esse tipo de transações fora de campo, né? Como tentaram comprar o resultado do jogo do Barras lá no Piauí. E por causa dessa crise do final do Campeonato Goiano, começaram a surgir boatos de que o Maurício Sampaio sairia do clube, né? Comentando esse episódio, meu pai disse no ar, né, que isso é natural, porque quando o barco está afundando, os ratos são os primeiros a pular fora. Então, essa frase ficou muito marcada, circulou demais, e veio uma série de retaliações do clube, né, em relação ao meu pai por causa disso. Fizeram uma carta proibindo os veículos de comunicação que meu pai trabalhava de adentrarem nas dependências do clube ou de entrevistar qualquer pessoa ligada ao clube enquanto meu pai trabalhasse nesses veículos de comunicação. A carta assinada pelo presidente do clube, Valdivino de Oliveira, e vice-presidente do clube, Maurício Sampaio, na época. Uma carta que o chamava expressamente persona non grata, né? O Sampaio, na época, era também sócio de uma importante rádio aqui da capital, que era a Rádio 730, ex-Rádio K do Brasil, e atualmente já tem outros sócios, já mudou de nome também. Mas na época ele era sócio dessa rádio, e essa rádio tinha um funcionário que também trabalhava com meu pai no programa de televisão dele. E o Maurício, então, forçou esse funcionário a sair da TV, porque não aceitava que o funcionário desse trabalhasse com meu pai também. Um episódio que nunca tinha acontecido na história da crônica esportiva goiana, né? Houveram épocas em que meu avô coordenava equipes de esporte aqui e o Cajuru também, e os dois se criticavam mutuamente, tinham funcionários em comum, e nunca aconteceu de um chegar para o funcionário, qualquer um deles, colocá-lo na parede e dizer, olha, você tem que escolher em qual equipe você vai trabalhar, né? Então essa série de retaliações continuaram até o momento, realmente, esse jornalista foi forçado a sair de lá no fim de junho. A equipe da televisão chegou a ir no cartório do Maurício para tentar dissuadi-lo da decisão, e ele disse que quem andava com ele andava contra ele, quem andava com ele andava com ele, quem andava contra andava contra, e que nem iria processar o Valério também não, ia resolver isso de uma outra forma. E, de fato, no dia 5 de julho de 2012, meu pai foi assassinado com 6 tiros na porta da rádio que ele trabalhava, que era então Rádio 820, hoje Rádio Bandeirantes, à luz do dia, né, às 2 da tarde. E se vocês quiserem, eu posso detalhar também algumas provas do inquérito, mas as investigações concluíram que o mandante teria sido o Maurício Sampaio, e entre os articuladores e executores do crime, 2 policiais militares que faziam serviço de segurança para ele. Que coisa horrível. Eu vou te perguntar agora, Valério, que é o seguinte: esse assunto é extremamente importante, se mexe ao cerne do Brasil, né? Uma questão central, que é a violência contra a liberdade de expressão, quer dizer, enfim, você tentar também resolver questões, qualquer que seja ela, por meio da violência, que é inaceitável. Eles estão soltos, isso que eu pergunto para você, faz 10 anos que isso ocorreu. E eles estão soltos e não houve julgamento, por que tanto tempo depois ainda não foram a julgamentos? Antes disso, eu quero ler aqui um superchat do Gabriel Baleiro, dizendo o seguinte: conte com o nosso apoio, Valério. Força, companheiro. Bom, e aí eu pergunto, antes de passar para a gente falar com o Thiago, eu queria ouvir de você se eles continuam soltos e como é que tem sido essa luta, né? Você acha que é advogado, você é assistente de acusação, né, nesse caso. Sim. Como é isso, né? E como é que, se eles estão soltos, e por que é que não houve julgamento até hoje? Olha, o crime 5 de julho de 2012, né, demorou alguns meses para a investigação ser concluída, até porque provar a autoria intelectual de um crime é complexo, demanda muitas provas técnicas, né? Quebra de sigilo telefônico, você fazer o georreferenciamento da área para estabelecer a dinâmica do crime, onde é que eles estiveram, que hora. Então, tudo isso foi feito, está juntado nos autos. As investigações terminaram em fevereiro de 2013, e nesse momento eles chegaram a ser presos preventivamente, mas ficaram pouco tempo presos, ficaram 3 meses presos preventivamente, e conseguiram seus habeas corpus. O Sampaio, inclusive, conseguiu um habeas corpus com depoimento forjado, né, que depois foi anulado pela Polícia Civil, o delegado foi afastado, mas a liberdade se manteve.
é impossível você manter uma prisão preventiva de toda forma por tanto tempo, né? Por 10 anos. Mas, então, o nosso ponto de crítica deve ser a demora realmente desse julgamento. E a demora se deve ao poder, né, dos réus de realmente contratar, de se aproveitar de qualquer expediente que podem, né, de fazer manobras jurídicas mesmo para atrasar o julgamento. Eu vou citar apenas algumas, para não cansar quem não está vendo. A decisão de pronúncia, que no processo penal, pronúncia é a decisão que manda os réus à júri, né? Saiu em agosto de 2014, confirmada pelo Tribunal de Justiça em abril de 2015. Desde então, o processo se arrasta em recursos contra essa pronúncia, né, no STJ, no STF, que foram confirmadas em 2018. Quando foi confirmado em 2018, ou seja, quando transitou em julgada a pronúncia, quando não tinha mais recurso contra ao submetimento deles ao júri popular, eu comecei a pedir data. Né? Aí um PM, que é o da Silva, um dos acusados, disse que tinha doença mental, né? Colocou lá uns laudos de um psiquiatra privado lá. O juiz achou por bem suspender o processo e mandar a junta médica do tribunal fazer exame nele, que demorou um ano, arrastando o processo com isso. Aí foi tentar marcar o júri de novo. O juiz do caso, na época, disse que o tribunal não tinha condições administrativas de fazer o julgamento, porque era muita testemunha, muito réu e tudo, e as salas de júri não comportavam. Isso aí já foi, deu uma pendenga administrativa que a gente precisou fazer reunião com o presidente do tribunal, tiveram que fazer algumas reformas lá para poder marcar esse júri de novo. Né? Depois foi suspenso por causa da pandemia em 2020. E aí, finalmente, a gente agora foi marcado esse júri para 14 de março desse ano. Né? Agora. E era uma sexta-noite, o júri ia ser segunda de manhã. Na sexta-noite, o advogado do Maurício Sampaio, acusado de ser o mandante, renuncia à causa. Para forçar o adiamento, né? Para ele chegar sem advogado lá na segunda e forçar o adiamento. Aí o outro advogado foi constituído uns 15 dias depois, e até o momento eles já entraram com 3 habeas corpus para tentar suspender o júri, e pediram suspeição do juiz, estão atacando o juiz do caso agora, e fazendo de tudo, realmente, para não deixar a sessão acontecer. É muito grave isso, né? Porque nós estamos falando de um crime contra a vida. Então, você tem tanta gente presa hoje por questões de patrimônio, que está falando de um crime contra a vida, contra um jornalista, radialista, e você está falando envolve alto, como você disse, a elite, né? Você tem um dirigente lá que tem poder, que tem influência, e eu imagino que você, hoje, 10 anos depois, não consegue ter um desfecho do caso. Eu imagino que sua família deva sofrer muito com isso. Eu vou te voltar, você vai falar daqui a pouco, eu quero ouvir o Tiago e dizer, Tiago Firmino, por que artigo 19 acompanha este caso? Boa noite, Joaquim. Boa noite, Valério. Bom, o artigo 19 é uma organização internacional de direitos humanos que atua especificamente na promoção e na defesa da liberdade de expressão. Então, a gente monitora a situação da liberdade de expressão no mundo inteiro. E dentre os elementos que a gente acompanha, né, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa nos países, está justamente a questão das violações e da violência contra jornalistas e comunicadores. E por conta disso, né, a gente já há muitos anos que acompanhamos este caso do assassinato do Valério Luiz, assim como alguns outros casos de assassinatos de jornalistas no Brasil. Então, quando a gente olha, na verdade, para o caso do Valério Luiz e tudo que aconteceu no crime e posteriormente a ele, a gente entende que, na verdade, é um caso muito emblemático, porque ele sintetiza em si todos os elementos que a gente entende que são o padrão nesse tipo de crime. Porque, Joaquim, na verdade, esse tipo de crime de atentado contra a vida de jornalistas e comunicadores é um tipo muito particular de crime. Ele tem uma configuração muito específica. Quase sempre, quem comete esse crime são pessoas poderosas, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, que são, de alguma maneira, expostas publicamente por críticas ou denúncias desses jornalistas e comunicadores. Quase sempre, essas pessoas contratam intermediários, pistoleiros, capangas para executar esse crime, o que os distancia
da própria cena do crime, do próprio contexto ali imediato do crime, e dificulta depois também uma responsabilização. Ou seja, quando a gente vê todos esses elementos, eles se repetem, né? Assassinato após assassinato de jornalista. E, infelizmente, o caso do assassinato do Valério Luiz representa, sintetiza todos esses elementos. É um caso emblemático em todos os sentidos. Infelizmente, é um caso emblemático na maneira como o crime aconteceu e, infelizmente, é um caso emblemático na falta de responsabilização. Há um tempo atrás, nós analisamos, de maneira aprofundada, os processos, né, e o andamento de 22 assassinatos de jornalistas no Brasil, que aconteceram entre 2012 e 2016. Veja bem, num período relativamente curto, né, 22 jornalistas e comunicadores assassinados no Brasil. Nós analisamos esses processos e a gente identificou, entre eles, né, do próprio Valério, e a gente identificou que mais da metade desses casos, anos depois, mais de 2 anos depois do crime, ainda as investigações ainda não tinham sido concluídas, não tinham tido nenhum desfecho, não tinha sido nem iniciado uma ação penal em relação a esses crimes. Então, esse processo, esse procedimento posterior ao crime, né, na verdade, nesses casos também marcado pela impunidade, pela falta de responsabilização absoluta. Né? E por que isso? Justamente quando a gente olha para o padrão de como esses crimes acontecem, porque são crimes que envolvem pessoas poderosas. E aí, quando a gente olha esses quase 10 anos de impunidade, né, do caso Valério Luiz, ainda sem nem mesmo, né, o primeiro julgamento, o primeiro tribunal do júri, a primeira instância ainda ter ocorrido, a gente entende o porquê que esse tipo de crime é particularmente complexo e particularmente difícil de conseguir essa responsabilização. Porque a gente viu ao longo desses 10 anos, e acompanhando toda a luta do Valério Filho e da sua família por justiça, a gente percebeu, a gente viu todos os inúmeros procedimentos protelatórios que foram utilizados pela defesa, enfim, dos acusados. E, na verdade, só quem consegue utilizar tantos recursos e tanta infraestrutura para protelar um julgamento como esse, é só quem tem muito poder, quem tem dinheiro, quem tem poder político, quem tem relações, quem consegue articular uma rede, inclusive, de pressão. Então, nesse sentido, acompanhar o caso Valério Luiz, conseguir justiça, né, para esse caso, é primeiro fundamental, é um elemento fundamental para garantir os direitos humanos no Brasil, porque, antes de tudo, conseguir justiça para a família e para a vítima. Mas além disso, também ter um marco, né, que possa ser um divisor de águas nesse padrão de completa falta de responsabilização quando a gente olha para assassinatos de jornalistas e comunicadores. O Tiago, o Valério, quando eu soube dessa notícia, eu mesmo disse, nossa, por que isso não tem maior repercussão? Porque isso é um escândalo gigantesco. Eu falei, isso é o que faz no país, vamos chamar assim, ou que permite ao país ou a interpretação de que é uma barbárie, de que nós vivemos num ambiente de barbárie, porque é inadmissível. Eu mesmo me culpei, falei, mas por que eu não estou falando mais desse assunto? E por que nós não estamos falando mais? Isso é para estar sendo falado todos os dias, o adiamento, é um escândalo gigantesco. Gigantesco, me envergonha, eu diria, até como jornalista, eu diria como cidadão brasileiro, que nós não, 10 anos depois, não tenha tido nenhum julgamento. Quer dizer, nenhum julgamento, como você disse, só gente muito poderosa é que consegue protelar desta forma. Eu falei, nós temos hoje superlotação em presídios. Quando você vai analisar, eu falei isso do Ericoca, eu digo, é uma coisa curiosa, porque tem muita gente presa, inclusive presa por tráfico, mas são aviões, a maior parte, mulheres, muitas. Agora, aquela droga, por exemplo, do Ericoca, até hoje não tem dono, entendeu? Não tem dono, simplesmente não tem dono. Apareceu, sabe quem era o dono do helicóptero, mas não tem um dono, não apareceu, não houve uma investigação efetiva. Estou dizendo um caso, mas tudo isso nos envergonha. Quer dizer, a gente tem que ter um sistema que funcione e que diga para as pessoas: o crime não compensa,
porque você pode matar jornalista, você pode matar sindicalista, você pode matar concorrente empresarial, você pode matar, e existem formas chicanas, e você tem formas, quando você tem dinheiro, de protelar, e muitas vezes lá na frente nem vai haver punição. É terrível. O Diego Felipe Gonzalez diz aqui, olha, Joaquim, vivemos mais do que um atentado à liberdade de expressão, vivemos o coronelismo, ainda vivemos a ideia de que as coisas no Brasil têm dono através da força. É isso mesmo, concordo com esse comentário. A Sônia Brito se tornou mais uma financiadora nossa, se inscreveu aqui como membro. Agradeço muito, viu, Sônia, porque você que financia o nosso jornalismo. Eu quero voltar nesse tema, Tiago. Eu acho que o tempo de meia hora é muito pouco. Estou falando para você, eu mostrei algumas fotos agora, você deve aparecer alguma daquelas fotos com seu pai, né? Você que é torcedor do Goiás, não? Sou torcedor do Goiás. Que acabou de perder o Campeonato Goiano para o Atlético, infelizmente. Tá certo. O futebol é futebol, cara, é uma nossa identidade. A gente gosta de futebol, coisa da nossa identidade cultural, né? Só que aquilo que você falou logo no início, como é que certa elite se apropria de uma paixão como esta? Sim, e ali muita gente exercita o poder. Isso que é terrível, né? Muita gente fala para mim, fala, você não pode culpar o Atlético, a instituição é diferente das pessoas. E eu entendo que é mesmo. Eu sei, eu consigo diferenciar isso. A questão, mas não sou eu que utiliza impropriamente o nome do Atlético, são eles. Né? Porque eles continuam na diretoria do Atlético. O Maurício Sampaio, após o clube se eleger o presidente do Atlético por 2 mandatos, para usar o clube, né, para tentar aparecer melhor para a sociedade, para dar entrevista, para tentar fazer média com torcida e, através disso, aliviar um pouco a sua barra. Né? Então, quem usa a história do Atlético, as cores do Atlético, porque sempre que perguntam sobre o caso para eles aqui em entrevista, eles dão um chilique. Né? Respeite as cores, respeite as cores. Quem não respeita as cores são eles, que estão utilizando as cores para usar de pano de chão e passar o pano lá porque o Maurício fez. Então, você imagina, ele se elegeu presidente depois por 2 mandatos, mesmo depois do crime, e de ter sido apontado numa investigação como mandante, é isso? Exatamente, 2 mandatos. Isso é um tapa na cara de toda a sociedade. Imagina a família como deva se sentir com isso. Né? Imagina, toda a sociedade deveria se envergonhar disso. Você disse que a gente vive num estado de barbárie, e eu não tenho dúvida que essas pessoas, inclusive, contam com isso. Porque ninguém mata um jornalista na porta da rádio achando que vai para a cadeia. Então, quando fizeram o que fizeram sob a certeza mais absoluta de que poderiam contornar as coisas, de que não ia dar em nada, de que iam dar um jeito mais para frente. Né? Eu acredito que eles pensaram o seguinte, que ia ter alguma comoção, mas que amanhã tem outra tragédia. Depois da manhã tem outra. Na semana que vem tem uma chacina. Na outra, assassinaram outra pessoa. Então, assim, ia ser a tragédia do dia. Né? E que, portanto, eles tinham uma capacidade, como de fato tem uma capacidade de postergar o julgamento enfim, por um prazo muito além do normal, e acharam que isso seria o suficiente para que as coisas caíssem no esquecimento e o caso efetivamente fosse arquivado ou não fosse a julgamento, se perdesse aí em algumas das infinitas burocracias judiciárias. Apenas que a brutalidade foi tão grande que nós da família tivemos também um empenho em comum para levar o caso a julgamento, e meu pai e meu avô, pela história longa que tiveram na imprensa goiana, tinham um conhecimento pessoal com o círculo do jornalístico aqui não é tão grande, então o pessoal, eles tinham um conhecimento pessoal com toda a imprensa daqui. Então, a imprensa goiana realmente se condoeu com o que aconteceu e sentiu que isso foi um ataque pessoal a ela também. E, como consequência, de fato, a repercussão nacional não foi... não existe uma atenção fora de Goiás como eu acredito que deveria ter para o caso. Claro. Mas no estado de Goiás, o acompanhamento é muito forte e diuturno. Teve uma longevidade, inclusive, impressionante. Tudo que acontece, realmente, toda a imprensa daqui noticia. E isso foi fundamental para que as estratégias deles sempre aparecessem às claras e, assim, o processo pudesse correr com uma certa lisura e chegar até onde chegamos. Espero que não consigam, né, alguma liminar, alguma coisa para suspender o julgamento e ele possa efetivamente acontecer dia 2 de maio.
Ótimo. O Américo Machado diz aqui, olha, e a ABI, Seção Goiânia? É verdade, a ABI tem que se manifestar e tem que acompanhar esse caso e exigir também um julgamento. Está atuando o Comitê Popular de Luta Casa Forte Recife abraça vocês. O Américo Machado, um abraço para vocês. E eu queria continuar nesse assunto, eu vou voltar a esse assunto, viu? E eu vou usar a minha rede social também, vou tocar nesse assunto para que haja um acompanhamento maior. O julgamento está marcado para quando? Você 2 de maio. 2? 2 de maio. Portanto, nós estamos aí há menos de um mês. Vamos acompanhar esse caso e eu imagino, digo, que toda a imprensa deve acompanhar para exigir punição pelo todo crime é horroroso, mas existem alguns que naturalmente se revestem de um interesse maior por conta da notícia, que é notícia. Então, nós tivemos um jornalista assassinado, ali traz aqui o Tiago também informação de que o número é muito grande, ele, 2012, 2016, 22 assassinados, e eu sei que em tempos recentes também estão matando muitos jornalistas. Isso também é terrível o que está acontecendo agora, e tem que haver esse acompanhamento. Não é uma coisa corporativista, é uma coisa que eu diria é inaceitável. Quando eu faço matéria dura, as pessoas me perguntam, por que você não tem receio, não tem medo? Primeiro que é meu dever. Então, quando eu vejo um caso desse, eu me sinto atingido pessoalmente mesmo, entendeu? E, claro, a gente não deve trabalhar só por motivação pessoal, mas eu tenho noção de como isso agride toda a sociedade. A liberdade de expressão é um patrimônio da sociedade. Se viver numa sociedade que os jornalistas tenham medo, por qualquer que seja a razão, eles tenham medo, a sociedade toda perde. Tiago, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu estou dizendo que nós vamos voltar a esse assunto. Valério, muitíssimo obrigado. Eu tenho que encerrar porque tem uma programação que continua. Eu até avancei aqui no horário, não sou eu que vou fazer, até um colega que já está fazendo, que é o Aquiles. Então, eu vou voltar a esse assunto. Quero agradecer muito vocês e obrigado, força na tua luta e conte com a nossa divulgação como jornalista, acompanhando este caso e exigindo punição para que isso chame a atenção de todos. Não é um caso só que interessa só a imprensa de Goiás, não. Tem que interessar e deve interessar a toda a sociedade brasileira, tá bom? Um abraço para vocês. Nós temos aqui mais um superchat, deixa eu só ler aqui e a gente vai encerrar, que é o Sebastião Roberto de Oliveira. Ele está dizendo aqui, ele já voltou a falar que ele está sofrendo um crime terrível, que é o Ministério Público, depois de 1000 pedidos, voltou a aceitar o caso dele. O Sebastião até falou uma coisa de supermercado ontem, eu falei, Sebastião, que você procure o Ministério Público, acho que você procurou, e a polícia, porque é um caso policial seu, pelo que você descreveu aqui ontem. Tá bom, Sebastião? Bom, eu espero que você, enfim, faça o seu registro. Você me falou de alguma coisa relacionada a supermercado, né? Que você, então, tenha, no seu caso, apoio não, é um direito teu exigir e se resguardar dessas acusações, segundo você, estão sendo feitas, tá bem? Obrigado, Sebastião, por participar do nosso programa, e eu vou até me inteirar mais do seu caso. Se você quiser me mandar uma mensagem sobre isso, você me manda, que é joaquim@brasil247.com.br, joaquim@brasil247.com.br. Obrigado a todos vocês, tá bem? E até mais, Tiago. Até mais, força lá, conte comigo, tá bom? Obrigado. Um abração, até mais. Um abraço. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. E eu peço a vocês que ainda não se inscreveram no canal, que o façam. E também aqueles que puderem, se tornem membros da TV 247. É o financiamento de vocês, é a assinatura de vocês que garante a continuidade deste veículo, em que a liberdade de expressão é um bem inegociável. Muito obrigado.
Um abraço e até mais.